Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre gráficos. Eu sou o professor Leonardo, do Instituto Federal, campus de Paraná. E gráficos é um tópico que aparece dentro da disciplina de estatística ou do conteúdo de estatística no ensino médio. Bom, para falar sobre gráficos, nós vamos usar aqui uma apresentação e também vamos usar o Excel. Lembrando que tudo que foi ensinado no Excel você pode fazer no seu caderno caso você não tenha como utilizar um computador ou um notebook. Você pode fazer no caderno usando apenas papel, lápis e régua. Pois bem, organização dos dados, gráficos. A representação gráfica das séries estatísticas tem por finalidade dar uma ideia a mais imediata possível dos resultados obtidos, permitindo chegar-se à conclusão sobre a evolução do fenômeno ou sobre como se relacionam os valores da série. Então o gráfico ele é bem visual, ele apresenta os resultados de um levantamento de forma prática, de fácil entendimento e de forma resumida. Hoje existem vários modelos de gráficos, inclusive existem os infográficos, são informações junto com o gráfico. Nós vamos apresentar aqui os principais gráficos usados, os mais simples, geralmente abordados no ensino médio, e também os mais tradicionais em trabalhos acadêmicos. Primeiro que nós vamos ver é o gráfico de barras. Os gráficos de barras são utilizados principalmente para comparar as frequências dos valores observados de uma mesma variável. Então aqui nós temos um exemplo de um gráfico de barras e eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Quando você construir um gráfico, não deixe de colocar o nome dos eixos. Nesse caso aqui é o eixo X, trazendo essa ideia lá da matemática, né? Então é a frequência, é o eixo que está na horizontal. E aqui ele apresenta no eixo Y, é o eixo que está na vertical, times, ok? Então, aqui nós temos um título pequeno e aqui a gente tem uma descrição melhor do gráfico. Então, se você for colocar gráficos em seu trabalho, você vai numerar. Geralmente, esse título com mais informações ele vem abaixo. E você vai numerar gráfico 1, gráfico 2 e assim sucessivamente. Então aqui, esse gráfico ele tem que ser entendido mesmo sem o leitor ter lido o contexto. O gráfico por si só ele deve se auto-explicar. Então o que está dizendo aqui? Ó, Santos. Nós temos aqui frequência 1. Ok? O que está dizendo esse gráfico? Olha só, opinião de 16 alunos quanto ao time que seria campeão brasileiro da Série A em 2016. Então, um aluno disse que o Santos seria campeão, dentro desses 16 alunos. O Palmeiras, 4 alunos. O Grêmio, 1 aluno. O Flamengo, 4 alunos. O Corinthians, 3 alunos. E o Atlético Mineiro, 2 alunos. Então, ao você ler um gráfico, ele tem que ser entendido mesmo não tendo lido o contexto que ele está. É lógico, se você ler o contexto, melhor ainda. Mas ao visualizar um gráfico, ele tem que ser entendido por si só. Nós temos aqui a mesma informação, só que agora em barras verticais. O anterior era barra horizontal e agora em barra vertical. Observe que aqui está a frequência e aqui embaixo aparece o nome dos times. Então mudou o nome dos eixos. Eixo X, times. Eixo Y, frequência. Então aqui o gráfico de colunas, né, que é o gráfico de barra na vertical, também é chamado de gráfico de colunas. E aqui continua, né, aquela descrição, gráfico 2, opinião de 16 alunos quanto ao time que seria campeão brasileiro da Série A em 2016. Então nós vimos que o gráfico de barras ele pode ser na horizontal ou na vertical. E quando ele está na vertical também é chamado gráfico de colunas. Nós temos o gráfico de setores.
também conhecido como gráfico de pizza. Esse tipo de gráfico ele é usado para representar a distribuição de uma mesma variável em relação ao total. Então, quando você quer representar uma mesma variável e você quer destacar partes, geralmente se usa o gráfico de setores. Então, aqui nós temos aquela mesma informação anterior, né, só que agora em gráfico de setores. Então, aqui, ó, observe que no gráfico de setores, você deve sempre ter uma legenda aqui e deve sempre apresentar as porcentagens, tá bom? Então nós temos aqui, ó, a cor, né? Cada um atrelado, tá um pouco pequeno, mas então você tem o vermelho, você tem o verde, o mais escuro, o mais claro e assim sucessivamente. E aqui não aparecem as quantidades, você vai apresentar sempre a porcentagem. Bom, nós temos também o histograma. O histograma geralmente se usa em variáveis quantitativas contínuas, ao passo que o gráfico de barras, que nós vimos, é para variáveis quantitativas discretas ou variáveis qualitativas. Então, o histograma é para variáveis quantitativas contínuas. Então, nós temos um exemplo aqui de um histograma. Aqui aparece a idade e a frequência. Então, aqui, ó, de 10 a 20 anos, nós temos 3 pessoas. De 20 a 30, nós temos mais 3 pessoas. De 30 a 40, aqui 5 pessoas. Aqui nós temos 14 pessoas. Aqui nós temos 10 pessoas. Aqui nós temos 6 pessoas. Então, isso daqui é um histograma, ou seja, para variáveis quantitativas contínuas. E aqui nós temos o chamado polígono de frequência. O que é o polígono de frequência? É você marcar o ponto médio, ou seja, aqui ó, entre 10 e 20, você marca esse pontinho. Entre 20 e 30, marca o pontinho, ou seja, todo ponto médio você vai marcar. E depois você vai traçar segmentos de retas. Ó, daqui a aqui, daqui a aqui, até aqui. Isso aqui é chamado polígono de frequência. Então, o polígono de frequência, ele vai unir em segmentos de retas, ou com segmentos de retas, os pontos médios das classes. Lembrando que classe aqui é essa barra, né? Isso aqui vem lá da tabela de frequência com intervalo de classe que nós estudamos. Então, primeira classe, segunda classe, terceira classe e assim sucessivamente. Nós temos o gráfico de linhas. O gráfico de linhas é muito usado quando se quer representar o comportamento de uma variável cujos valores diminuem ou aumentam ao longo do tempo de maneira contínua. Então, é muito comum você usar o gráfico de linhas para representar o comportamento de uma variável ao longo do tempo. Então, nós temos aqui, nesse gráfico, gols da partida, tá? Gols sofridos e gols marcados. Então, nós temos a partida 1, gols marcados 2, gols sofridos nenhum. Na partida 2, gols marcados 1, gols sofridos 4. Aqui houve um empate em 3 a 3. E aí você tem então o comportamento do gols marcados, que está na cor verde, e o comportamento dos gols sofridos, que está na cor vermelha, ao longo de 10 partidas. Então, primeira partida, segunda partida, terceira partida, quarta partida, até chegar à 10ª partida. Bom, nós temos também o pictograma. São sinais que, através de uma figura ou de um símbolo, permite desenvolver a representação de algo. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma árvore dessa representa ou é igual a 32.000 hectares de floresta ardida ou floresta queimada. Então, aqui em 2007, nós temos o quê? Metade, né? 16.000 hectares. Aqui nós temos 2 desses e metade, ó. Então, isso aqui é um pictograma. Se eu quero passar uma informação de venda de disco, eu posso colocar um disco. Se eu quero passar uma informação de venda de veículo, eu posso colocar um veículo e posso fazer dessa forma que foi feito aqui. Coloca um objeto representando uma certa quantidade.
Esse tipo de gráfico ele é chamado de pictograma. Nós temos aqui o cartograma. Então, é um quadro ou mapa em que se representa graficamente, por meio de linhas e figuras, a ocorrência quantitativa ou a intensidade de diversos fenômenos. Então, nós temos aqui tipos de clima no Brasil. Então, você tem aqui o equatorial, o tropical, o semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude. Então, você vai associar a cor à região e aí você vai conseguir encontrar os tipos de clima em todo o Brasil. Então, esse tipo de gráfico é chamado de cartograma. Muito bem. Vamos ver no Excel como nós procedemos para construir os gráficos de barra, de setores, gráfico de linha e histograma. Então, nós temos aqui uma tabela chamada de tabela 1, tabela de frequência de ovos danificados em um carregamento para o mercado municipal de Lavras em 2018. Então, para a construção do gráfico adequado, que é o que ele pede, você pode selecionar os dados estão aqui do lado, você vai inserir gráfico de dispersão e aí ele vai plotar um gráfico de dispersão. Como nós queremos um gráfico de barras, então você vai alterar tipo de gráfico e vai selecionar o gráfico de barras. Nesse caso, vamos selecionar o horizontal. Bom, isso aqui à direita a gente vai tirar. Vamos colocar agora o título dos eixos. Então, vem o layout. Então, eu venho aqui, título dos eixos na horizontal. Título abaixo do eixo. Então, esse daqui vai ficar como sendo a quantidade ou frequência. Vamos colocar frequência. Aqui em cima é um título que dá uma ideia geral do gráfico. Vamos colocar aqui ovos danificados. Está faltando agora colocar o nome do eixo Y. Então eu clico aqui e vai aparecer layout e eu venho em título de eixo agora na vertical. Eu posso selecionar o título girado. Então eu coloco aqui número de ovos danificados. Então nós temos aqui número de ovos danificados. Está aqui o gráfico de barras. Ele está com um aspecto um pouco estranho. Vamos melhorar? Essa barra está muito estreita, então vamos aumentar. Dou duplo clique e aí eu venho opções de série, aparece aqui largura de espaçamento está 150. Vamos diminuir para 50. Esse é o espaço, essa é a porcentagem de espaço em relação ao tamanho da barra. Observe que o gráfico ficou com um aspecto melhor. Então, geralmente, mesmo construindo no caderno, se você faz uma barra de 1 centímetro, você deixa entre as barras meio centímetro. Se você optar por uma barra de 2 centímetros, o espaço entre elas é de 1 centímetro. Eu creio que uma barra de 1 centímetro fica com aspecto bacana e o espaço entre as barras de meio centímetro. Então, nós temos aqui as principais informações de um gráfico. Número de ovos danificados e aqui a frequência. Então, nenhum ovo danificado, isso aconteceu 3 vezes. Um ovo danificado, isso aconteceu 9 vezes, retratando exatamente a tabela de frequência. Muito bem, vamos ao exemplo número 2. Então, eu tenho uma tabela 2, tabela de frequência com quantidade de vezes que 100 crianças foram ao cinema. Vamos mostrar essa informação em gráfico. Seleciono os dados, eu venho inserir gráfico de dispersão. Automaticamente eu vou alterar o tipo do gráfico e agora eu vou colocar um gráfico de barras na vertical, também chamado de gráfico de coluna. OK. Essa frequência está no lugar incorreto. Então aqui eu vou colocar o título geral da situação, do contexto. Eu vou colocar visitas
ao cinema. Bom, eu posso aumentar essa barra, duplo clique, abre para minha formatar série de dados, aí opções de série é o primeiro. Eu vou diminuir o espaçamento, a largura do espaçamento para 50. Venho em Layout, ferramentas de gráfico, título do eixo na horizontal. Então, esse primeiro na horizontal é o número de idas, o número de vezes que a criança foi ao cinema. Número de idas ao cinema. E na vertical, no eixo Y, nós temos que colocar o nome do eixo Y. Está na vertical, título girado. E aí eu coloco aqui frequência. Então, pronto, está aqui o gráfico. Caso você precise, é só copiar e colar na tua atividade, no teu trabalho. Vamos ao exemplo 3. Exemplo 3, nós temos a seguinte informação. Tabela de frequência com a rotina de uma criança durante 24 horas no período escolar em 2016 na cidade de Paraná. Então aqui nós temos a tabela de frequência, bacana. Deixa eu só uma observação. Se você vai fazer isso daqui sem um Excel, vai fazer no caderno, é interessante que você tenha um transferidor para você medir o ângulo de cada fatia do teu gráfico de setores. Então aqui você faz uma regrinha de 3 em relação ao total e você encontra esses valores, ok? Então, por exemplo, 8 em relação a 24 é a terça parte. Então, a terça parte de 360 é 120. Uma regrinha de 3, você monta número de horas e graus. Esse aqui é 360 graus e aí você encontra cada um dos outros valores. Bom, vamos então selecionar e aí vamos inserir agora gráfico de pizza. Olha, observe que ele colocou aqui para nós o gráfico com legenda, que é interessante. Só que esse título aqui a gente vai mudar. Para dar uma visão melhor, eu coloco rotina de uma criança. Nós temos, eu posso aumentar um pouquinho essa fonte, deixa eu colocar 12, 13, 14, ou vou deixar aqui 14, tá bom? Só que está faltando aqui a porcentagem. Então, para que apareça a porcentagem, vamos verificar no rótulo de dados. Então observe, ó, nenhum, centro, extrema direita. Isso aqui, se eu quero que o rótulo ele tá sem nenhum. Ele pode estar dentro, ele pode estar na parte externa. Só que eu não quero a quantidade, eu quero a porcentagem. Então vamos voltar em rótulos de dados, mais opções. E aí eu venho aqui e vou tirar o valor e vou acrescentar aqui porcentagem. E aí eu vou fechar. E aí ele aparece, ó. Apareceu aqui o gráfico de setores. Bem simples, bem prático para você trabalhando aí no Excel. Bom, vamos ao exemplo 4. Exemplo 4, eu tenho o número de cartas entregues pela Agência dos Correios em 2 meses em Ji-Paraná no ano de 2016. Eu já acrescentei aqui do lado os dados para ficar mais prático. Então eu vou inserir gráfico de dispersão. E aí aquela situação que eu falei para vocês, eu utilizo o gráfico de dispersão para ele plotar eixo X, eixo Y. E aí eu vou colocar um gráfico de colunas aqui. Então aqui agora um gráfico de colunas, ok.
Observe que ele plotou aqui o gráfico de colunas. Vou colocar a situação geral aqui. Cartas entregues. Então vamos lá, cartas entregues. Bom, eu tenho que colocar o nome dos eixos e tenho que mudar esse aspecto. Isso aqui não é histograma, isso aqui é um gráfico de coluna. Então vamos colocar primeiramente o nome dos eixos, título dos eixos. Vamos lá, abaixo eu tenho a quantidade de cartas entregue. Quantidade de cartas. E aqui do lado eu tenho a frequência. Então vamos colocar aqui título dos eixos novamente, agora na vertical, girado e frequência. Eu poderia ter feito com uma porcentagem, mas nesse caso foi frequência. Então, frequência. Ok. Professor, mas ainda não é histograma. Não, não é histograma. Então vamos voltar aqui. Duplo clique em cima de qualquer barra. Ele abre para nós a largura do espaçamento. Se eu tirar o espaçamento, eu vou ficar com histograma. Vou tentar deixar com 2 para ver se ele coloca só uma linha. Ó, observe que aqui não ficou legal. Vou deixar só com 1 ou 0 mesmo. Pronto, não tem problema agora. Você pode mudar a cor, ok? É no design, vamos colocar verdinho. Aqui, cartas entregues. Então, ó, cartas entregues. Quantidade de cartas, de 20 a 30 cartas. Isso aconteceu 5 vezes. De 30 a 40 cartas. Isso aconteceu, eu creio que 9 vezes. Aqui 20 vezes e por aí vai. Quando você coloca aqui, ó, você tem o valor exato. Ó, 18, 9. Observação. Quando você fizer isso daqui no caderno, não há necessidade de você colocar o 30 duas vezes e nem necessidade de colocar esse intervalo aqui. Então você vai colocar o 20 no início, o 30 aqui. Esse 30 automaticamente ele separa a primeira classe e a segunda classe. A mesma coisa para o 40, ok? Mas se você deixar assim, também não está errado. Se você quiser editar esse eixo, né, daria para a gente editar, dá um pouquinho de trabalho, mas seria possível. Mas vamos deixar assim por enquanto. Eu faço uma observação que o histograma, quando ele é feito no Excel, geralmente é feito com os dados brutos. Ok? Nesse caso, o nosso dado já está tabelado. Então, se você está trabalhando com dados brutos e não tem a tabela, você vai construir histograma usando a opção de histograma. Então, nós temos aqui, só que lembrando, essa opção ela deve ser usada sempre com dados brutos. Deixa eu ver, todo tipo de gráfico. Eu creio que nós vamos ter que usar essa opção aqui, que é um suplemento do Excel. Tá? Mas isso a gente vai deixar para uma outra situação. Uma vez que, aqui ó, histograma. Uma vez que não é o nosso objetivo trabalhar com dados brutos no Excel. O nosso objetivo é só mostrar os principais tipos de gráfico. Ok, então chegamos aqui ao final do exemplo 4. Vamos ver o exemplo número 5. Bom, nós temos aqui porcentagem de votos para 3 candidatos mais bem posicionados na campanha para prefeito de Paraná em 2016. Então, esse gráfico aqui, ele é o gráfico que vai mostrar o desempenho do candidato ao longo do tempo. Como é que você vai fazer esse gráfico de linha agora? Você vai selecionar. Você pode usar a mesma ideia de inserir o gráfico de dispersão, porque ele sempre vai relacionar eixo X, eixo Y. Aqui em cima eu vou colocar eleições.
Então vou colocar aqui, ó, eleições. Bom, professor, mas aqui não está aparecendo a linha. Então vamos lá. Então eu venho alterar tipo de gráfico e venho em gráfico de linha e pego o primeiro. Ok. Bom, beleza, só que apareceu só o candidato 1. Como é que a gente pode inserir o candidato 2? Então a gente vai clicar com direito, selecionar dados, adicionar candidato 2. Vou escrever aqui, ó, candidato 2. E aqui eu vou buscar os meus dados. Vou clicar aqui no primeiro valor, não no título, e vou selecionar a coluna. Eu vou dar um OK e vou adicionar agora o candidato 3. Então vamos lá, candidato 3. Candidato 3, mesma coisa, série de dados, eu vou selecionar e vou arrastar e vou dar um OK. Ok, nós temos aí, porque o candidato 1 sumiu, não era para ter sumido, alguma coisa aconteceu. Então vamos lá de novo, agora vou ter que inserir o candidato 1. Por que ele não aparece? Candidato 1, ok, ok, não está aparecendo. Então, deixa eu, vamos começar de novo. Vamos lá, esse com esse, inserir, gráfico de dispersão, gráfico de linha, ok. Eu venho agora em inserir ou selecionar dados, adicionar candidato 2, aí eu venho aqui, selecionei, deixa eu apagar primeiro, senão não vai, ok, eu vou adicionar candidato 3, deixa eu apagar primeiro aqui, e aí eu venho selecionar valores do candidato 3, ok, e ok, agora sim. Nós temos os 3 candidatos, falta o título e os eixos. Então vamos lá. Então o título do gráfico, ele está sobrepondo, deixa eu escolher uma outra opção acima, ele fica livre. Então vamos colocar aqui votação, eu tinha colocado, vamos permanecer com o mesmo nome, aliás, eleições, né? Eleições, eu venho aqui em título do eixo, girado, aqui é porcentagem, ok, está faltando agora só o eixo Y na horizontal, então eu coloco aqui mês barra 2016. Pronto, então nós temos aqui o nosso, obviamente você pode mudar, mudar a cor e tudo mais,
Se você clicar aqui, você tem algumas opções. Deixa eu dar duplo clique para ver. Estilo da linha, se você quer ela com traço, sem traço. E tem N opções. Ok? Muito bem. Chegamos ao final. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aprendido. E nos encontraremos em um próximo vídeo.